a Jesus e Maria. Agradecer ao Pai Celestial por mais um momento de estarmos nessa casa, esta casa de luz. Agradecer ao Pai de misericórdia por todos os momentos que tivemos, momentos bons, momentos não tão bons, mas agradecer a Deus por nós podermos estar aqui, junto, nessa união, amor e caridade nesta casa de luz. Que assim seja. Que assim seja. Vamos dar continuidade hoje no livro do Cleto, onde o tema é a reencarnação, o grande desafio do retorno. A reencarnação é a maior prova de amor e perdão que Deus dispensa às suas criaturas, dando aos seus filhos a oportunidade de retornar e completar as tarefas que foram negligenciadas ou interrompidas, até que se encontrem num estágio em que não necessitem mais dessas experiências depuradoras e retificadoras. A maioria ainda muito materializada nas suas concepções e percepções, ignora o esforço que o mundo espiritual superior faz para que cada um possa, dentro das suas necessidades evolutivas e a seu tempo, retornar às experiências terrenas. A seguir, algumas considerações acerca da intensidade da ajuda recebida. O planejamento, elaborado na dimensão espiritual, envolve uma complexidade que mal podemos imaginar, tais como pesquisas do passado, avaliação de possibilidades futuras, identificação e localização de pessoas com as quais devam ser negociadas futuras atividades, que tendências estimular, desestimular ou combater, que virtudes enfatizar, que erros corrigir, até onde poderão suportar pressões corretivas, que problemas devem ficar para mais tarde. Em outras existências, inúmeras variáveis são postas em discussão e avaliação, a fim de armar-se um esquema viável dentro do possível, ainda que nem sempre o ideal. Aqui o tema já começa nos trazendo a reencarnação como tema, e aqui a questão do planejamento, nos deixando bem claro de que nada é por acaso, de que tudo antes de reencarnarmos, antes daquele fruto vir parar no útero da mãe, há todo um combinado na espiritualidade, há um combinado nosso com o Pai Supremo, das missões que eu devo seguir aqui na Terra. Os acertos, aqui deixa claro que a maioria ainda muito materializada nas suas concepções e percepções ignora o esforço, o mundo espiritual superior, né, faz para que cada um possa, dentro das suas necessidades evolutivas, a seu tempo, retornar às experiências terrenas. O quão grato nós devemos ser por nossos familiares, por nossos amigos, por nossos entes queridos, que muitas vezes, pós-partida de um ente querido, nos sentimos muito abalados. O que essa experiência tem a falar dentro de mim? A dor da perca. E qual experiência que eu deixo falar dentro de mim no renascimento? No nascimento de um fruto, de uma criança, que muitas vezes transforma uma família, né? Que às vezes é um peso muito grande
quando se fala eu precisava desse ser para mim me transformar. Mas na verdade é dessa forma. A espiritualidade às vezes usa um ser de um tamanho tão pequenininho, mas para transformar o renovo dentro de nós. Para nos possibilitar o entendimento da cura, da renovação, da mudança. Porque eu preciso mudar as minhas concepções. Porque é algo novo, é uma cabeça pensante. Eu, particularmente, sou a filha do meio, tenho um irmão mais novo, tenho um irmão mais velho. E nós somos completamente diferentes, porque não é para sermos iguais. Nós nos completamos. Eu tenho meu irmão mais velho, com um temperamento muito diferente do meu, e com meu irmão mais novo, com uma cabeça com pensamentos muito diferentes dos meus. Alguém mais forte, mais realista, mais empoderado, alguém que eu cuido desse que saiu da minha mãe, mas que hoje eu compreendo que ele veio para me ensinar o que era amar, que veio trazer o renovo, a transformação. E o quanto importante é para cada um de nós quando a gente compreende o renascimento, quando a gente compreende também o ciclo da vida, que assim como o nascer, o partir da vida terrena também faz parte do nosso processo. Foi um combinado com a espiritualidade, foi um combinado na nossa bagagem espiritual, a escolha do reencarno. Foi na outra palestra que nós falamos sobre o perispírito. O perispírito traz muitas bagagens ao qual nós carregamos, né? E aqui ele fala também, na sequência, que a seguir algumas considerações acerca da intensidade da ajuda recebida. Daí traz a questão do planejamento, né? Que tem toda uma elaboração na dimensão espiritual. O que é essa elaboração? Nada é por acaso. As questões vão chegar até mim através do meu perispírito, de questões que eu tenho que resolver, de questões que eu deixei lá no passado, em outras vidas, em outra época, porque o orgulho, a prepotência, a raiva, a fúria, quem foi a Marília em vidas passadas, o que ela precisa ser melhorar hoje, quais as pessoas que ela tem que encarar de frente, porque tudo tem um limite na nossa vida. Chega uma hora que não dá para te fugir da tua responsabilidade, não dá para te fugir de algo que a espiritualidade planejou no plano espiritual. Então, se tem uma questão a ser resolvida, resolva. Se hoje tu não tem a solução, se hoje tu não sabe o que fazer, porque a vida adulta que a gente fala crescer é isso, é se deparar com situações em que tu tem que arregaçar as mangas, conversar com a espiritualidade, pedir o auxílio do teu anjo da guarda, do teu mentor, porque todos nós temos o auxílio da espiritualidade através dos livros, através da conexão interior, que é a principal. Não adianta eu ser boa em atos, em atitudes, em mostrar, porque muitas vezes a melhor parte da caridade é aquela que ninguém está vendo, é aquela que é tu e Deus, onde mesmo odiando, que é uma palavra forte, quem sou eu para odiar alguém? Quem sou eu para julgar alguém? Sabe, hoje eu vejo em outros anos passados, assim, eu posso dizer que tu cria dentro de ti um ódio, um rancor, uma desarmonia que faz mal para ti mesmo, porque a pessoa às vezes não sabe que tu a odeia, que ela às vezes te fez algum problema, porque às vezes tu não falou para ela. Por isso a importância do diálogo, da troca, da comunicação e o entendimento. Se eu estou passando por essa situação, é porque em algum momento isso foi permitido. E se não foi permitido por minhas mãos, se a situação chegou até mim, é porque eu tenho capacidade. É porque a espiritualidade vai me lapidar, essa situação vai me lapidar, para que eu cresça com essa situação para o meu processo evolutivo. Porque é um dia após o outro, é mesmo que na escola. Agora tem o pré-aula,
feio. né? E assim vai. Assim somos nós. Nós reencarnamos várias vezes. E cada vez é um degrau colegial. É quase que nem se fosse um degrau do colegial. Até o dia que nós vamos chegar à faculdade, à perfeição, que todos nós somos uma faísca, um centelho de Deus. Então, o Espírito é um centelho, é uma luz, e o perispírito que cobre ele. E agradecer a Deus, porque Deus é tão... É como eu disse, Deus é Pai. Pai nunca deixa seu filho abandonado, porque assim, sempre ele tem novas oportunidades. Eu vou ter oportunidade futuramente, se eu melhorar, reencarnar aqui nesse planeta, ou se não em vários planetas. Ele nunca deixa nem o filho desamparado. Sempre ele vai ter oportunidade. E o que é reencarnar? É ter a oportunidade de ser melhorado, porque nós precisamos se melhorar aqui. Lá em cima continua, mas o principal é aqui. Nós se melhorarmos aqui, demonstrar a caridade aqui, para nós poder voltar cada vez melhor no planeta, na Terra. Por isso que diz assim na Bíblia, os bons herdarão a Terra. Eu sempre pensava o que seria isso. Hoje eu sei o que é os bons herdarão a Terra. Quem for de espíritos elevados, melhorados, nós vamos voltar a reencarnar no planeta Terra. Os que não se melhoraram vão ter oportunidade em outros planetas, só que vão ter que de novo remar que nem nós antigamente, no tempo de Jesus, para se melhorar. E assim eu aprendi estudando assim, ó, que morrer, a gente diz morrer, deixar o corpo e o espírito a gente não, é só o corpo que fica, né? Essa veste nossa fica, depois nós vamos ter outra, quando reencarnar. A coisa mais difícil que tem é você voltar, é você nascer de novo, porque às vezes é imposto, lá em cima é imposto, ó, vai ter que resgatar isso, e você às vezes não quer, você não aceita, porque você sabe que vai ser dolorido, vai ser difícil. Aí, por isso que muitas vezes até tem aqueles abortos espontâneos, às vezes é o espírito que não aceita, e às vezes também pode ser o aprendizado também da mãe. Mas o reencarnar é bom, mas é bem mais difícil do que quando a gente parte. Ainda a gente não aprendeu, ainda a gente não tem esse entendimento da perda. A perda é para quem fica, mas para quem vai, no dia que for, que vai entender, lá é o nosso lugar. Aqui, a nossa escola. Não é? Mas pode continuar a leitura. A aproximação. Realizado o programa, a próxima etapa será colocar o reencarnante em contato fluídico com os futuros pais, para readaptar seu perispírito à nova vivência que terá na Terra. Para aqueles que estão em conflitos, os espíritos amigos possibilitam o encontro no mundo espiritual, a fim de que se harmonize, pois os sentimentos desequilibrados podem prejudicar a geração do feto. Perturbação. À medida que se intensifica a aproximação com os futuros pais e vai perdendo o contato direto com a esfera espiritual, o reencarnante passa por um período de perturbação, bem maior e, sobretudo, mais longo do que ao desencarnar, mas variável conforme o grau evolutivo. O mergulho no mundo físico será cheio de ansiedades e receios, principalmente para aquele que já falhou em outras vezes, sabedor da importância dessa nova oportunidade e reconhecendo suas fraquezas, vive a ansiedade e o medo de um novo fracasso.
evolução espiritual. Percebendo a reencarnação, o corpo espiritual, o perispírito, passa por um processo de redução. Nessa etapa, o nível de consciência e o processo variam segundo o estágio evolutivo de cada um. Com a ação magnética realizada por trabalhadores do mundo espiritual e com o auxílio do próprio reencarnante, a forma perispiritual se torna reduzida semelhante a uma criança. É um processo semelhante à desencarnação na Terra, pois para poder passar de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro. Assim como na morte, quando abandona o corpo físico, ao retornar, deixa a parte mais grosseira do seu invólucro sutil. Aqui sobre a perturbação, né? Que à medida que ele se intensifica, a aproximação com os futuros pais e vai perdendo contato direto com a esfera espiritual, o reencarnante passa por um período de perturbação bem maior. Eu acho, por que muitas mães ali nos primeiros meses têm a questão dos riscos, do maior cuidado, porque é uma responsabilidade, né? Não sou mãe ainda, mas é uma responsabilidade muito grande. Imagina a responsabilidade de tu acordar todo dia e tu saber que Deus confiou em ti. Porque muitas mães que não têm útero, não têm meios para fazer uma gestação, para ser mãe, do dia para a noite, estão gestacionando, estão no seu processo, estão na sua caminhada. Olha a responsabilidade, olha a gratidão que deve ser gerar dentro de mim. Por isso traz a questão da perturbação, porque é uma responsabilidade muito grande para a mãe, que é a responsabilidade maior durante aqueles 9 meses de gestação, e também para aquela aceitação do espírito que teve a oportunidade da reencarnação, mas que também fez o seu compromisso com a espiritualidade, que fez o compromisso ali sabendo, conhecedor das suas falhas, dos seus erros, das suas fraquezas. Imagina nós passarmos pelo túnel, né? Saber se reconhecer, se olhar para dentro de si de uma forma transparente, sem ter o véu, sem ter a máscara, onde as cartas são postas na mesa e o espelho vai estar ali refletindo para mim quem eu realmente sou. E também assim, ó, é difícil quando tu tá na espiritualidade. Todos nós já passamos por isso, mas a gente não lembra, né? Pelo que eu estudei. Quando tu tá na espiritualidade, é imposto. Tu vai passar por isso, tu vai ter filho, tu não vai ter filho, tu vai passar isso lá, tu aceita, parece que vai tudo zen, tudo tu aceita, tudo tu vai conseguir. Só que quando tu reencarna, quando tu tá aqui, na carne, aí que é a coisa mais difícil. Aí que a gente vai ver que não era bem assim. Mas com a ajuda da espiritualidade e com o nosso... Por isso que a gente sempre tem que buscar o espiritual, por isso que a gente sempre tem que buscar o alimento. Eu sempre digo, tu alimenta teu corpo 3 vezes por dia, alimenta teu espírito pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, indo numa casa espírita, indo numa igreja, em casa também, mas quando tu vai num lugar assim, sempre parece que é mais forte, mas te ajuda mais para te conseguir vencer, tocar para frente, porque não é nós que estamos aqui estudando, que estamos aqui conversando com vocês, lendo esse livro, porque eu não digo palestra, porque nós não somos ainda assim palestrante mesmo, nós também temos dificuldade, nós também temos problema, mas a gente vai estudando, vai aprendendo, vai tentando se melhorar. Não é que tem coisas que é difícil, não é fácil, mas também tem coisas
a gente já vai conseguindo se melhorar e sendo um pouco mais leve. Por isso que a sala de estudo é aberta para todos que querem estudar às 7 horas de segunda e às sextas-feiras ali. Porque quando tu aprende, quando tu estuda a espiritualidade, tu consegue entender certas coisas que acontecem com a gente. Tudo fica melhor. E a importância, que ele fala sobre a perturbação, a redução espiritual, a importância de nós buscarmos o entendimento para a minha vida, para o meu eu, para a minha casa, para o meu lar, para a minha comunidade, para a minha família. Buscar o entendimento através da leitura, através do Evangelho, através da Bíblia, de vídeos, buscar conteúdo realmente, ter o conteúdo para o nosso crescimento moral, para termos o entendimento, para termos o equilíbrio do moral com o espiritual. Ontem, de manhã, quando eu estava fazendo o Evangelho em casa, nós temos o dia do Evangelho, né, que nós até orientamos a quem quiser abrir as portas do seu lar para receber espiritualidade. Uma vez na semana, dia e horário marcado, um copo de água, uma jarrinha de água sobre a mesa, algo simples, sem luxo, porque para Deus é isso, é o básico que funciona, é o que está aqui no teu coração. Convidar seus familiares, se o familiar não quiser comparecer, vai tu. Se não der para fazer na cozinha, porque a gente sabe que no começo às vezes tem, né, alguns obsessores, às vezes na casa, que não permitem tanta facilidade, mas se permitir, num cantinho ali em oração, manter a fé, ler uma partezinha do Evangelho ou da Bíblia, do livro que tu tem em casa, buscar um entendimento, buscar uma compreensão, fazer um Pai Nosso, pedir para a espiritualidade tirar todas as tuas fraquezas emocionais, espirituais, te trazer o renovo, te permitir a conexão com a espiritualidade, para o bem, para a mudança, para a limpeza astral das energias, tudo que for ruim, trazer clareza. Porque como é difícil tu te parar com situações que não dependem do outro, que a responsabilidade está em ti. Como é difícil tu te deparar com situações que tu olha assim, meu Deus, olha o ponto que eu deixei chegar. Meu Deus, eu permiti tanta coisa. Eu machuquei pessoas, ou senão eu permiti que pessoas me ferissem, porque tudo é permissão que tu dá para as pessoas. É o que tu permite as pessoas realizarem contigo e também o que tu te permite realizar com pessoas, sendo no teu local de trabalho, na tua família, com teu filho, sabe? Mas olha a importância, Deus nos permite a reencarnação, Deus nos permite realizar muitas vezes o erro, para sentirmos, e quando sentirmos, que tenhamos consciência e humildade, para agradecermos a Deus, que eu reconheci meu erro e que eu posso mudar, mas buscar mudança. E durante o Evangelho que eu estava fazendo em casa, trouxe uma parte que eu achei bem importante, e até eu pensei, vou exclamar isso durante a nossa conversa aqui com vocês, que é onde, independente da situação, no teu dia, tu te preparar, nem que, eu tô indo pro trabalho, tô rápido no tempo, vai dirigindo, vai de a pé, vai caminhando, vai refletindo, pedir para a espiritualidade, que os mentores, que os guias espirituais que todos nós temos, que meu anjo da guarda esteja presente comigo, nas minhas tomadas de decisões, me ajudando a vigiar os meus pensamentos. Porque se pararmos para pensar, olha como é difícil tu controlar o que está aqui e, consequentemente, o que está aqui. Porque é uma troca, né? Se eu estou sentindo, eu estou pensando e eu estou emanando para o meu plano astral. E o que o meu plano astral vai me retornar? É o que eu estou sentindo com todo o meu coração. É o que eu estou sentindo dentro de mim. Muitas vezes está tudo bem, está tudo em paz, mas tu não vigiou aqui e vai afetar aqui. Eu posso dizer que há um ano atrás eu tive fui bem testada. Os colegas da casa, sabem, me auxiliaram muito. Estava com uma situação cardiovascular que eu não tinha fé nenhuma, que eu não retornava dele, possibilidade alguma. E toda a casa me auxiliando, meu esposo, minha família, porque não é nada, porque vai passar,
com 9 encaminhamentos de cargos diferentes, porque se um não está resolvendo, eu vou para o outro, eu vou para o outro, eu vou para o outro. Eu procuro a solução, mas eu não resolvo a causa. E a causa estava dentro de mim. A causa, o problema, o desconforto todo emocional que gerava arritmia não identificada, porque a espiritualidade, nós fomos lá para um dia muito frio, dia 10 de julho, que é onde eu tive a oportunidade de renascer. Dia 12 de julho eu fazia 24 anos e no dia 10 de julho do ano passado a nova Marília nasceu naquela situação, porque eu precisava daquela prova. Eu precisava sentir toda aquela dor, aquele medo do desencarne, aquele medo de, meu Deus, eu tenho muita coisa para viver, algo que não existia, sabe? E daí hoje eu paro para pensar assim, cadê o vigiar? É o orar e o vigiar e pedir para a espiritualidade. Foi onde isso veio para mim na mensagem do Evangelho de ontem de manhã, sobre entrar sempre diariamente em conexão com a espiritualidade, pedir porque a espiritualidade estava agindo nos meus colegas da casa, nos meus irmãos, porque aqui somos todos irmãos, estava agindo nas orações do meu esposo, na oração do meu pai, que falava, vai ficar tudo bem, não vai ser nada, e realmente, eu cheguei dia 10 de julho, passamos por um check-up em Juí, o médico me olhou e falou que não achou nada. Como assim, 9 encaminhamento, cargos, operar, fazer intervenção é de risco, mas tem que fazer, vamos fazer. E não precisou, porque o renascimento não estava ali naquela situação que precisava enfrentar, estava dentro de mim e só eu não estava vendo. A fé que faltava em mim, o auxílio que muitas vezes tu deposita nas pessoas e que tu não usa a favor de ti mesmo. E cadê a Marília que tem as palavras certas para pessoas e que não sabe se auxiliar? Muitas vezes com as pessoas na nossa casa, a gente consegue acolher o vizinho da frente, mas tu não consegue ter um pouquinho de empatia dentro do teu lar, com o familiar, com os vizinhos, com os colegas de trabalho. Ah, porque eu critico aquele colega, porque eu critico o comportamento da colega comigo. Mas, meu Deus, tu sabe o que a pessoa enfrenta em casa. Tu sabe os problemas que ela criou na mente dela e que ela não vigia. Tu não sabe? Fecundação espiritual. Vou continuar, porque já o horário está apertado. Nessa fase, estando o espírito já esquecido das existências anteriores, a espiritualidade amiga efetua a união do seu perispírito com o da mãe. Os pais, durante o sono físico, participam em espírito de forma lúcida e consciente deste momento, embora após o despertar não guardem em uma lembrança perfeita, mas tudo ficará gravado na memória eterna. A fecundação física. Após o ato sexual, pois as relações íntimas dos casais que primam pela moralidade são invioláveis, enquanto os espermatozoides correm em busca do óvulo a ser fecundado, identificando o mais apto no sentido da sintonia magnética. Os condutores siderais fixam sobre o escolhido e a força magnética, fazendo com que se desembarace dos demais e alcance o óvulo. Após a fecundação física, a ação espiritual será direcionada para a ligação de forma reduzida com o óvulo fecundado, fazendo com que a vida comece a pulsar, enquanto o organismo mental fornecerá o alimento básico para a formação do aparelho físico. O perispírito do reencarnante agirá como um rigoroso modelo, dando a forma ao futuro corpo. Proteção. A ajuda espiritual sempre mais intensa até o 21º dia da gestação. Quando o embrião atinge a configuração básica, continuará presente até os 7 anos da idade, através do espírito protetor. Após esse período, continuará auxiliando,
porém de mais longe. Por isso que a gente diz que toda criança tem sensibilidade, ela é mais enxerga o que a gente não enxerga até os 7 anos, ela é bem mais sensível. Pra isso, e hoje é isso que já está sendo da hora. E como está frio, agradecemos todos que vieram aqui. Nós continuamos depois dando um passe, que vocês se sintam acolhidos mais uma vez. Gratidão a todos. Agradecemos a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a proteção ao